Hoje a gente, como é um dia que a gente se propõe a estar fazendo uma reunião de oração, a gente está intercedendo um pelos outros, pedindo para que Deus possa estar transformando nossa mente, né, a cada dia, a gente traz só uma curta meditação para que depois a gente comece a orar, orações específicas uns pelos outros. Nos demais dias da semana, segunda, quarta, quinta-feira, a gente se reúne para fazer um estudo, exposição da palavra, algo que tem edificado muito aos nossos corações, tem transformado as nossas vidas assim, do ponto da gente entender o Evangelho como um poder de Deus mesmo, né? Como se nós fôssemos confrontados com nós mesmos e nos confrontar com as nossas mazelas diante de Deus, diante da misericórdia, do amor deles, a gente se constranger. Então, seguindo o propósito de hoje, que é só trazer uma curta meditação para a gente depois orar, para nós orarmos juntos, gostaria de estar dividindo com os irmãos a passagem que está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, permanecer inabaláveis, depois de terem vencido tudo. Geralmente nós usamos, né, a oração como uma forma de nós nos achegarmos a Deus, pedir, interceder, e é quase que como se fosse uma luta mesmo, né, uma luta espiritual, uma guerra espiritual, que é o momento que a gente está se dirigindo ao Pai em nome de Jesus por conta de uma causa ou transformação do nosso ser. E a Bíblia, ela nos traz aqui, Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, nesse capítulo 6, a partir do versículo 10 especificamente, ele começa a falar de uma luta espiritual. E essa batalha espiritual, ele deixa bem claro aqui que não é contra a carne nem contra sangue, não é contra pessoas, é contra os principados e as potestades. Essa batalha, na verdade, ela ocorre na nossa mente. Nós somos o alvo dessa batalha. Assim como importa para Deus que sejamos salvos, importa também para Satanás nos seduzir, né? Para que haja no nosso coração o mesmo sentimento que houve nele lá quando ele quis subir às mais altas estrelas e querer ser igual a Deus, não querer ser parecido com Deus, mas querer rivalizar com Deus. E ele passou esse mesmo sentimento para o ser humano por ocasião da queda. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais foi do que o ser humano querer ser independente de Deus, de querer nascer no coração dele algo de como se ele fosse independente, como se algo que fosse seduzi-lo ao ponto de transformá-lo, ouvindo a voz da serpente, ao ponto de transformá-lo como parecido com o próprio Satanás, com o próprio acusador. E hoje nós somos esse nosso ego que habita em nós, né, que vive em nós, que a gente quer tanto que as nossas vontades prevaleçam, que os nossos projetos se cumpram a qualquer preço. A gente não consegue às vezes olhar para o próximo e ver que ele precisa da gente. E esse sentimento nada mais é do que fruto da queda. E a cultura, a história, ela vem arraigando o nosso coração de sentimento. Nós somos moldados assim ao longo das eras, desde a época dos primórdios. O homem ele foi sendo conformado a essa imagem que não é a imagem de Deus, ele quer dar vazão ao ego, à vontade dele. E Paulo aqui nos exorta que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Eu fiz uma cirurgia, eu tive que arrancar o siso, né? E eu lembro de quando o médico, o doutor lá, o cirurgião dentista, ele aplicou anestesia, quando ele foi arrancar o dente, quando ele pegou ali, deu uma pressionada aqui, eu senti já rachando tudo, assim, eu escutei assim, um barulho de rachadura, tudo se rachando assim, né? Aí ele conversando com a estagiária, não,
isso aqui é o tuber, que não sei o que. Ele começou a falar de termos técnicos que eu não sabia o que era. Depois eu fui pesquisar em casa para saber que tuber é esse, né, de vestibular, de não sei o que. Aí eu vi que, dependendo da idade, a nossa mandíbula, né, ela é um osso poroso. E conforme a idade vai se passando, ela perde essa porosidade. Ela fica tão ressecada ao ponto de a raiz do dente, quando o médico vai arrancar, ela sai quebrando tudo. Esse tuber é um prolongamento aqui da mandíbula, lá no finalzinho, que é o prolongamento do osso, que ele sai junto com o osso, e às vezes sai a vestibular também, que é essa parte de fora, né? Aí eu fazendo uma analogia disso com a gente, o ponto do tempo, conforme o tempo vai passando, a gente vai se ressecando, a gente vai incorporando coisas que não são de Deus. A gente vai incorporando tantas coisas que às vezes para ser extraído aquilo é necessário haver um trauma. E depois, quando eu pedi o dente, né, a dentista, quando em casa eu lavei, fui ver direitinho, eu vi o pedaço da vestibular todinha agarrada no dente, o tuber, que é o ossinho de trás, assim, todo junto, veio todo junto. E o que eu pude fazer uma analogia? Assim como, com o passar do tempo, o nosso osso ele vai se ressecando, vai perdendo essa porosidade, porque, por exemplo, se a Nath for arrancar o siso dela hoje, o siso dela vai sair perfeitamente, não vai arrebentar vestibular, não vai arrebentar tuber nenhum. Mas eu soube já, né, velho, quando arranquei meu siso, veio vestibular, veio tudo. Quase a faculdade toda, né? Quase a faculdade toda. E o que a gente pode tirar de ensinamento disso? Assim como a humanidade, ao longo das eras, ela vem ouvindo a voz da serpente e construindo essa mentalidade de olhar só para si, de pensar só em si, do ego. E quando Jesus se manifesta para poder fazer todo o caminho de volta, porque assim como Satanás, primeiro ele quis se engrandecer, subia mais alto as nuvens, das estrelas para ser igual a Deus. Jesus foi o contrário, ele não usurpou de ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, e mais do que isso, ele morreu e foi no Hades, a mais profundeza do abismo, que é mais humilhação para o ser humano em si morrer. A morte é uma humilhação para a gente. Às vezes a gente vive com autoridade, alguma coisa, e depois, no fim da nossa vida, a gente está num caixão e todo mundo olhando para a gente, nosso corpo vai se deteriorar, apodrecer, o bicho vai comer. Isso é uma humilhação para a gente. Imagine para o próprio Deus que ele não viu corrupção no corpo dele, mas ele foi ao Hades, ele foi ao mais profundo do abismo. E que eu gostaria de trazer essa reflexão. Que a nossa oração seja isso, que a nossa guerra espiritual, que a nossa batalha espiritual seja contra nós mesmos, contra isso que foi implantado em nosso coração, para que nós possamos ter a mesma mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Se esvaziar, se doar, olhar para o próximo e não buscar os nossos próprios interesses. Que a nossa batalha espiritual, que a nossa oração seja nesse sentido, da gente procurar ser parecido com Deus, ao ponto de muitas das vezes abrir mão dos nossos direitos. Que a nossa oração, a Bíblia fala assim: pedis e não recebeis porque pedis mal, porque pedis pelo seu próprio vento, a gente às vezes fica tão cercado das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, das nossas mazelas, que a gente é incapaz de entender o propósito de Deus, que é muito maior do que as nossas necessidades, do que os nossos sonhos. Não que seja ilícito a gente sonhar, mas que mais do que sonhar para essa vida, que nossos sonhos possam estar ligados para o porvir, para o supremo propósito de Deus, e que Deus possa estar nos fazendo despertar, nos refletir para isso, né? Para que o quanto antes, mesmo que seja traumático, a gente possa se deixar levar pela voz do Senhor e procurar ser semelhante a Ele e abrir mão do nosso ego, das nossas vontades, e na nossa oração seja isso, em prol do reino, e porque as demais coisas com certeza nos serão acrescentadas. Deus nos abençoe. Amém. Isso, queria só fazer um gancho aqui. Esse texto fala de, que vai falar de guerra, né? De luta, soldado, armadura. Acho que o coronel Justo mandou uma mensagem dias atrás, isso vai lembrar, que na França, recentemente, o parlamento, o Congresso da França,
uma lei em que os pais não podem mais definir o sexo dos filhos. É os filhos que vão definir. Se os pais interferirem, vão ser presos. Ontem eu fui deixar minha filha na UNB, ela está acabando o curso, foi a primeira aula, depois do retorno, né? Na entrada do ICC, que conhece a UNB, tinha uma placa, feita de, ao invés de bem-vindos ao UNB, de volta, estava o quê? Bem-vindos